Para a próxima mesa, Maternidade Atípica e Política Nacional de Cuidados, mediadora, doutora Fernanda Cristiane Fernandes Hering Milagres, defensora pública. Doutora Fernanda. Karina Salas Dornelas, psicopedagoga do Camarote Teia do Mineirão. Rosana de Carvalho Pereira Bastos, instrutora do programa PUC Inclusiva da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas. Lembrando também aos amigos que estão acompanhando, vou pedir silêncio, pessoal, senão não dá para escutar, por favor. Aos amigos que estão acompanhando pelo YouTube, vamos dar sequência agora à última mesa do dia. Gostaria de agradecer também a presença do Dr. Leonardo Coscarelli, promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Obrigado. Alô? Doutora Fernanda, pode dar início, por favor. Pessoal, boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Vamos iniciar aí a nossa mesa sobre maternidade atípica e política nacional de cuidados. Meu nome é Fernanda, sou coordenadora da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência de Belo Horizonte. Sou uma mulher... Pessoal, por favor, a gente já começou o painel. Vamos manter o silêncio aqui. Obrigado. Sou uma mulher de 46 anos, baixa, estou vestindo uma calça preta, uma bota branca e uma blusa também preta com alguns detalhes em cinza e branco. Uso óculos de armação marrom. Meus cabelos são lisos, castanhos, com algumas mechas mais claras, algumas mechas loiras. Vou apresentar aqui, começar apresentando nossas facilitadoras, nossas palestrantes. Primeiro, dizer que é uma honra dividir a mesa com vocês. Duas mulheres que eu admiro muito, que a gente já convive aí, já tem uma amizade. A Karina Sala Dornelas é palestrante, professora, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e psicomotrista. Fundadora da Karina Sala Cursos e Palestras, atua na capacitação de profissionais e no suporte à implementação de acessibilidade e treinamentos personalizados. É também fundadora da torcida Autistas Cruzeirenses. E junto a 41 torcidas de autistas, idealizadora do movimento Arquibancada Autista. Representa a comissão de torcedores do Cruzeiro e atua como representante das minorias sociais e da diversidade. Coautora da primeira lei municipal para pessoas autistas em Conselheiro Lafayette, além das leis autistas a bordo em Belo Horizonte e em Conselheiro Lafayette. Atualmente é consultora de inclusão e de diversidade da Prefeitura de Queluzito e responsável pelo Camarote Teia, no Estádio Mineirão. Mãe atípica do Anthony e autista militante. Dedica sua trajetória à luta pela inclusão, diversidade e acessibilidade. Seja muito bem-vinda, Karina. A nossa outra palestrante aqui é a Rosana de Carvalho Pereira Bastos. Rosana Carvalho de Pereira Bastos é uma pessoa com deficiência por conta de uma sequela de pólio, adquirida com apenas 15 meses de idade. Tem hoje 68 anos, é viúva, mãe da Hannah e do Pedro Henrique, e avó da Bia.
é de Belo Horizonte e, por mais de 40 anos, tem se dedicado intensivamente à luta pelos direitos das pessoas com deficiência. Graduada em Letras pelo Centro Universitário UniBH e tradutora e intérprete pela Escola de Tradutores e Intérpretes de Minas Gerais. Ex-atleta de basquete em cadeira de rodas, integrou a seleção brasileira nas Paralimpíadas de Atlanta em 96. Trabalhou no governo de Minas por vários anos, implantando as políticas públicas de desenvolvimento das pessoas com deficiência na área de inclusão, no esporte e no trabalho. Palestrante internacional, empreendedora digital, criadora do espaço digital Inclusive Nós, mentora de mulheres. Speaker no TED Talk 2021 com o tema É Preciso Falar de Capacitismo. Instrutora no programa PUC Inclusiva, da PUC Minas. Conselheira empresarial credenciada pelo Instituto Evaldo Lodge da FEMIG. Autora do livro Cura e Transformação, um guia para a alma feminina. Seja também muito bem-vinda, Rosana. Só dar uma introduzida aqui, né, nesse tema que é tão importante, né, aqui no Congresso, tirar um tempinho para, a gente está falando tanto, né, das pessoas com deficiência, tirar um tempinho para falar também, para cuidar de quem cuida, né, que a gente sabe que a tarefa do cuidado é uma tarefa muito exaustiva, né, gratificante sim, porém a gente não pode romantizar, né, que também é uma tarefa exaustiva. Segundo dados do IBGE, 8,9% da população brasileira possui algum tipo de deficiência. E o ato de cuidar gera um impacto radical na vida de quem cuida. É importante a gente também, né, trazer um recorte aí para essa questão, pelo fato de que a maioria das pessoas que exercem a função de cuidar, né, seja ela remunerada ou não, são mulheres, né? E aí elas ficam, né, principalmente as mulheres que exercem a função não remunerada do cuidado, né, em relação, enfim, a seus filhos, seus netos, né, que têm deficiência, elas ficam numa situação que ou elas não saem do mercado de trabalho e se sobrecarregam, ou elas abandonam o mercado de trabalho, deixam de contribuir para a aposentadoria, né? E futuramente a gente sabe que elas podem se tornar mulheres idosas, também com deficiência, que necessitam de algum tipo de cuidado no futuro, né? E aí, sem essa perspectiva aí de uma renda, né? Porque são pessoas que muitas vezes abandonam o mercado de trabalho para se dedicar à tarefa de cuidado. Hoje em dia, a gente fala, né, a gente tem colocado muito essa questão do direito ao cuidado, o cuidado como um direito. Né? Um direito que, segundo a Política Nacional de Cuidados, ele engloba o direito a ser cuidado, o direito de cuidar e o direito ao autocuidado. Né? Então, são três vertentes aí de um mesmo direito. Né? E acho importante a gente pensar também, né, que, segundo a Política Nacional de Cuidados, o cuidado ele é um dever, em primeiro lugar, do Estado. E em corresponsabilidade com a família e com a sociedade, né, enfim, com o setor privado. E a gente percebe que no dia a dia, essa lógica muitas vezes é invertida. Né? A família se sobrecarrega, o cuidado é centralizado na família. Né? Então, acho que é importante a gente iniciar essa tarde, né, que com certeza vai ser muito frutífera, pensando nesse enfoque. Né, de realmente mudar esse paradigma da família ser a principal responsável pelo cuidado, porque nem a legislação prevê dessa forma. Né? Qual das duas quer começar a falar? Você começa? Obrigada. Eu sou Rosana. Eu sou Rosana Bastos,
Sou uma mulher de pele preta, tenho cabelos curtos, anelados, raspados de um lado assim, e eu sempre brinco que tem umas mechas louras que foram pagas, tá? Então, para eu conseguir ter essas mechas bonitas aí. E estou sentada na minha cadeira de rodas, é uma cadeira verde-limão, cheguei, e estou usando uma blusa preta com uma jaqueta jeans, uma calça bege com uns detalhes pretos também. Uso óculos branco e preto. Apesar de muito preto e branco, eu sou cruzeirense, viu, minha parceira aí? Tá? É esse aí, ó. É o seguinte, eu sou mãe, avó, e há pouco tempo, de uns 7 anos para cá, eu sou também sogra de uma pessoa com autismo de nível 1. E eu trago comigo a experiência, a vivência de, além de ser uma pessoa com deficiência, desde 1 ano e meio de idade, de ser também uma pessoa que há mais de 40 anos trabalha, se envolve, convive diariamente e briga em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Então, eu me sinto muito honrada de estar aqui, muito obrigada pelo convite, e é um prazer estar aqui. E eu queria dizer o seguinte, eu gosto muito de contar histórias, eu sou mineira, mineira adora contar causa. E eu gostaria de começar contando algumas experiências pessoais que eu tenho certeza vão me ajudar muito a dar o recado que eu tenho para entregar aqui hoje. Lá pelos anos de 1986, 88, eu fui trabalhar com o então vereador João Batista de Oliveira, que foi o autor da lei do passe livre municipal para pessoas com deficiência intelectual. Quem já ouviu falar ou se lembra do João Batista de Oliveira? Tem uma pessoa lá atrás, né? Algumas pessoas se lembram dele. Ele foi o primeiro parlamentar com deficiência eleito e indicado por uma entidade de pessoas com deficiência para defender os nossos direitos. E eu fui trabalhar com esse parlamentar. Nós fazíamos parte da mesma associação de deficientes. E aí, o primeiro projeto que ele apresentou foi esse projeto do passe livre. Por quê? Porque as crianças com deficiência intelectual, naquela época, né, a gente falava deficiência mental e tudo, elas estavam deixando de frequentar as escolas, na época, as escolas especiais, as clínicas de tratamento, deixando de ir às consultas médicas e tudo, porque a família não tinha como pagar passagem de ônibus. E as clínicas fechando, né, que ofereciam tratamento, porque realmente as crianças não iam, elas não eram procuradas. E aí o João apresentou esse projeto. E aí eu tive, então, o meu primeiro contato com as mães de pessoas com deficiência. Eu era muito jovem, nem pensava em ser mãe ainda, e eu ficava literalmente encantada e impressionada com a luta e a garra daquelas mães, quando a gente tinha reuniões de mobilização para aprovação do projeto, durante a tramitação, aquela briga, foi vetado, não sei o quê e tal. E eu ficava encantada, realmente, eu ficava impressionada como é que essas mães dão conta dessa luta toda. Porque a Câmara Municipal era ali na Rua Tamoios, número 200, a Câmara Velha. Gente, eu sou jurássica, tá? Então, alguns se lembram.
era ali na rua Tamóis, e tinha uma coisa que era tipo um estacionamento, assim, e as mães se reuniam ali, sentavam na escada e levavam os seus filhos, e era muita mãe, que levava os seus filhos, iam com aquelas cadeiras de rodas pesadas que eram feitas antigamente, aquelas coisas de ferro, carrinhos de bebê que serviam de cadeiras de rodas para algumas mães que não tinham como comprar. E ali, naquele espaço improvisado, aquelas mães trocavam de fralda, davam comida ali, em espaço improvisado ali dentro da Câmara Municipal, davam comida para os seus filhos ali, muitos já em tamanho adulto, né, que a gente sempre chama crianças. E aí eu falei, gente, como essas mulheres dão conta disso, né? Mas por quê? Porque elas sabiam que a aprovação daquele projeto ia resultar em benefício para o seu filho. Futuramente, o seu filho ia poder ir à clínica fazer o tratamento, frequentar a escola, ir a um médico para uma consulta, ir a um parque de diversão, ir à igreja com ela. Então, aquilo iria resultar em benefício para o seu filho. E ela estava ali com toda a garra defendendo aquela luta. Mais para frente, um pouco, depois que eu só complementando, essa luta foi vencedora, essa luta foi, a luta dessas mães foi vitoriosa e o passe foi aprovado e aperfeiçoado e está aí até hoje. Graças a Deus, desde 1980 e poucos. Viva João Batista de Oliveira, que já está falecido. E depois, em um outro momento, quando eu me tornei diretora de Paradesporto da Secretaria de Estado de Trabalho, da Secretaria de Estado de Esportes do governo de Minas. E eu era chefe da delegação de Minas Gerais nas Paralimpíadas Escolares. E a gente viajava, levava muitas crianças e tudo, e a gente implantou políticas públicas de esporte, desenvolveu vários núcleos e ampliou muito aquilo. E aí eu novamente tive contato com essas mães, quando elas nos iam procurar lá, querendo que seu filho se tornasse um atleta. Como é que faz para meu filho se tornar um atleta? Ele pode e tal. E aí, quando aquele menino realmente começava a praticar, se tornava um atleta e tal, que tinha que ir viajar, aquela mãe, como é que eu vou deixar meu filho viajar sozinho e tudo? Eu não tenho coragem. E aquela mãe defendendo com unhas e dentes a possibilidade de seu filho se tornar um atleta, de ser tratado com respeito, de ser visto de outra forma, a despeito da sua dependência e da sua deficiência. E, novamente, eu, com aquele sentimento de especial admiração por aquele trabalho. E, atualmente, eu continuei a minha luta, e, atualmente, eu estou tendo novamente a oportunidade de me encontrar com essas mães no projeto, dentro do programa PUC Inclusiva, dentro da PUC Minas, da Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas, o projeto chamado Cuidando de Quem Cuida. É um projeto que ele é voltado para acolher as mães que levam os filhos para participarem de oficinas e de outros projetos lá dentro da PUC, e que tem que ficar esperando para não gastar a passagem, e também porque não podem andar, não tem direito ao passe se a criança ou o acompanhante não estiver junto. Então, a gente criou esse projeto, Cuidando de Quem Cuida, cujo objetivo é
além de dar um apoio emocional, psicológico para essas mães, é também oferecer a elas uma atividade de artesanato, de construção de empreendedorismo, para que elas, de repente, possam ter uma renda, fazer uma renda com aquele conhecimento que elas adquirem ali. E está sendo muito legal, uma experiência muito legal. E como elas se sentem quando elas chegam lá, né? Essas mães, elas levam lá as suas angústias, as suas tristezas, o seu medo em relação ao seu filho, à sua filha que está lá fazendo a oficina. E a gente tenta acolher e dar uma orientação, um abraço, uma oferta de carinho e de conhecimento àquelas mães. E eu quero... por que eu fiz esse preâmbulo, toda essa história toda? Porque eu quero aqui reconhecer o papel fundamental das mães atípicas. E porque eu sei que são vocês, tá? Mães atípicas, que na maioria das vezes vão lá abrir espaços para que novas políticas públicas sejam criadas. Para que, de repente, o parlamentar que foi eleito, ele passe a pensar assim, não, eu tenho que olhar eu tenho que ouvir o que essas mães estão dizendo. E eu queria que esse preâmbulo todo foi para valorar, né, e validar todo o esforço de vocês, toda essa luta de vocês para defender o direito de seus filhos, tá bom? E agora eu queria dedicar um tempinho para trazer um olhar de dentro da deficiência. Tá? Eu sou uma pessoa com deficiência desde 1 ano e meio de idade, porque eu tenho sequela de pólio. Eu, infelizmente, perdi o trem da vacina, né? Não tinha Zé Gotinha naquela época, eu perdi o trem da vacina. E eu posso dizer que eu, como mulher e como mãe, a nossa luta tem alguma coisa em comum, né? A nossa luta das mães atípicas com a minha luta tem muita coisa em comum, porque nós todos conhecemos muito de perto o que significa lidar com a deficiência numa sociedade totalmente excludente, numa sociedade que insiste em nos colocar para fora, que não nos quer receber. As mães sentem isso no cuidado diário, né? Quando elas vão buscar terapia para os seus filhos, as escolas, a gente ouviu aqui tanto exemplo, as escolas inclusivas ou não, quando elas vão buscar oportunidade para seus filhos. E eu sinto isso no meu corpo, no cotidiano, enfrentando barreiras atitudinais, de acessibilidade, de preconceito, enfrentando o capacitismo cada dia, assim, vivendo no dia a dia, toda hora ouvindo frase capacitista, toda hora vivenciando uma atitude capacitista em relação a mim. E isso mostra o quê? Que as nossas lutas, elas não são separadas. Nós precisamos unir a voz dessas mães com a nossa voz de pessoa com deficiência. Por quê? Porque são vocês que são a voz dos seus filhos. Se os seus filhos não podem falar, se expressar e brigar e lutar, vocês é que estão fazendo isso por eles. Portanto, a nossa voz tem que ser única. Né? Nós temos que reconhecer essa voz dessas mães como única. Para quê? Para brigar
pelas políticas públicas, para subir em palanque e fazer discurso, para chegar lá e dar soco na mesa de prefeito e de governador, para chutar a porta de quem não quer nos deixar entrar. E é essa briga que a gente desenvolve a cada dia, a cada dia. Nossas vozes, elas são únicas quando nós defendemos a necessidade de ações mais palpáveis, ações legais mais palpáveis, mais efetivas em relação aos nossos direitos garantidos, a defesa dos nossos direitos garantidos. Quantas vezes nós já tivemos ameaças de acabar com o passe livre? Quantas vezes? Quantas vezes nós já tivemos ameaças em governos passados de acabar com a lei de cotas? Quantas vezes? Teve um cidadão aí, um governador, que ele lançou a candidatura dele, e antes mesmo dele ser eleito, ele entrevistado, disse que o primeiro projeto dele, aqui em Minas Gerais, seria acabar com a lei de cotas. E isso mostra o quê? A desinformação dele, né? A falta de compromisso e até o desconhecimento de que a lei de cotas é uma lei nacional, né? Federal. Ele não podia acabar com ela assim, né? Como governador. Mas é isso aí. Então, é essa luta, essa nossa voz que tem que ser ouvida e tem que ser levantada bem voz, bem alta, em alto e bom som, para que nós possamos defender os nossos direitos. E agora, um outro ponto que eu queria fazer aí, um elo com a minha nora, que é autista de nível 1. E que eu gostaria muito de compartilhar a minha experiência como sogra, né? Quando eu conheci a Rafaela, pela minha experiência aí de mais de 40 anos e tal, eu vi que ela tinha características específicas de uma pessoa dentro do espectro autista. E aí, eu percebi logo e tal. Falei para o meu filho, chamei meu filho e falei para ele, olha, a Rafaela tem algumas características que a gente tem que observar. Mas, quando a gente está apaixonado, paixão cega qualquer um, não é? Então, ele estava apaixonado e ele não percebeu essas características. Passado algum tempo, eu falei com ele novamente e aí ele se atentou para isso. Quero deixar claro que essa chamada de atenção não foi nada preconceituosa ou querendo insinuar que ele deixasse de ficar com aquela moça, tá? Tanto que ele se casou com ela. Hoje eu sou vó da Bia, que está com 1 ano e 9 meses, e vem aí a Malu. A Rafaela está grávida, a Malu chega em janeiro. Mas o que eu queria deixar aqui como experiência foi a forma de lidar com a Rafaela. No primeiro momento, eu tinha que falar para a minha família, para o pessoal que falava assim, a Rafaela é esquisita, ela não cumprimenta a gente, ela não olha nos olhos da gente, tudo. E eu, pessoalmente, falava assim, nossa, a Rafaela acho que tem medo de mim e tal. Mas por quê? Porque eu não tinha me aproximado e me atentado para aqueles detalhes, que eram características do espectro autista ali na pessoa dela. E aí eu fui, né, como uma pessoa que sempre trabalhou, eu fui me aperfeiçoando, eu fui me abrindo e fui também conscientizando a minha família, minhas irmãs, a família dela também, que não tinha se atentado. E aí o diagnóstico dela só veio bem tardio. E aí o diagnóstico também de uma irmã dela,
também do espectro autista, e por conta da minha observação, da minha presença, do meu convívio ali, tudo isso foi absorvido por toda a família dela. Então, elas fizeram laudo, as duas já estão com laudo, as duas, a mãe e as tias e tal, agora já veem essas duas moças como pessoas dentro do espectro autista e convivem e tratam dessa forma. E antes do casamento, eu disse ao meu filho assim, aquela chamada, né? Que mãe, como ele não tem pai, a mãe dá no filho, né? E eu disse a ele o quanto que ele teria que amar aquela moça, o tanto que ele teria que entender a Rafaela, e o quanto ele teria que cuidar dela e simplesmente entender as peculiaridades dela. E, graças a Deus, ele absorveu tudo isso, e isso só fez aumentar o amor dele por ela. E eu fico até chorona, que eu choro à toa, né? E esse aprendizado todo me faz perceber quanto que o cuidar não é de responsabilidade só da mãe. Né? Já foi dito isso aqui, e por essas mães. Né? Quando isso acontece, isso se torna uma experiência desumana. Quantos porcentos de pessoas, de mulheres aqui, quantas mulheres, quantas meninas que não chegam ao ensino médio, não concluem ensino médio, não vão para uma faculdade e tudo. Por quê? Porque tem que cuidar das famílias. Muitas meninas têm que cuidar dos irmãos com deficiência, ou se tornam mães, têm que cuidar dos seus filhos com deficiência. Se abdicam de todo o direito pessoal de autocuidado, se abdicam de toda construção de um ideal da sua vida. Para quê? Para se dedicar ao cuidado daquela pessoa com deficiência na família. Então, eu queria firmar e fortalecer isso. O cuidado, ele é coletivo. Ele tem que ser coletivo. Jamais pode se ater apenas à mãe ou à avó, que agora está sobrando muito para avós, para as avós. Tem sobrado. Esse é um dado social, assim, muito grande, que as avós é que estão cuidando dos seus netos, né? E agora, por último, eu gostaria da gente falando em políticas públicas, né? Falando em política nacional de cuidado, que é o tema da nossa mesa aqui. E se eu pudesse, não, que eu posso e vou fazer isso, destacar alguns caminhos mais importantes para que essas políticas públicas elas sejam realmente mais efetivas e, principalmente, para que a Política Nacional de Cuidados ela seja real, efetiva. O presidente Lula assinou, tem pouco tempo agora, o plano, né, de implementação dessa política nacional de cuidados. E aí eu estava comentando com a Fernanda aqui, será que isso vai atingir realmente todo o objetivo? Porque o Plano Nacional de Cuidados, a Política Nacional de Cuidados, ela pretende atuar em todas as áreas, na educação, no trabalho, nos direitos humanos, na saúde. E aí, será que isso vai chegar aqui? Né? E aí eu penso, como é que a gente poderia trabalhar com isso, para isso chegar realmente a essas mães aqui? Como é que isso poderia chegar? Nós estamos vendo aqui muitas mães, principalmente de pessoas no espectro autistas.
Mas e aquelas mães de crianças paralisadas cerebrais, aquelas mães de crianças com várias síndromes que são paraplégicas ou tetraplégicas desde crianças, e outras síndromes e doenças realmente que tornam essas pessoas com deficiência, crianças que nascem com deficiências. E aí, será que isso vai chegar ao nosso alcance aqui? Então, eu queria citar aqui algumas sugestões. Por quê? Porque o objetivo desse plano, dessa política nacional de cuidados, é realmente fazer com que esse cuidado ele se descentralize, tá? E para que esses ambientes de poder governamentais e de serviços, né, possam dividir com essas mães esses cuidados. Então, a saúde vai dividir a parte lá da saúde, o trabalho vai dividir a parte com a mãe, a sua responsabilidade, os direitos humanos vai dividir, e aí a justiça vai dividir, né, com as mães, esse cuidado. E é isso que a gente quer. A gente quer que seja possível essa divisão realmente para não recair sobre essas mães todo esse cuidado, essa atitude desumana aí sobre essas mães. E aí eu sugeriria que a gente pudesse criar microespaços de cuidados, para a gente dividir isso. O que são esses microespaços de cuidados? É uma forma de estar mais próximo dessas mães, das famílias. Então, projetos como esse, Cuidando de Quem Cuida, da PUC, lá do PUC Inclusiva, é um exemplo desse microprograma, desse microserviço que é oferecido e ajuda essas mães, apoia essas mães. Então, a OAB de Contagem, por exemplo, que estava aqui representada, ela pode criar algum microprograma lá em Contagem que vai facilitar o acesso dessas mães aos programas de justiça e outros programas. A saúde, a Secretaria de Educação, por exemplo, ao invés de a Aline ter sido proibida de vir participar aqui, né? Se a Aline bater o pé, eu bater a roda da cadeira dela, que a Aline é cadeirante, se a Aline bater aí o pé e brigar e criar microações dentro da educação, isso vai ser dividido. Ela, como uma diretora de educação inclusiva da Prefeitura de Belo Horizonte, isso feito em nível de prefeitura, em nível de estado, isso vai surtir frutos. E aí a gente vai conseguir ter um espaço, vai conseguir fazer com que essa política nacional ela possa ser realmente efetiva. Porque se ela vier de cima para baixo, tentando alcançar a ponta, ela não vai conseguir, ela não vai ser efetiva. E eu tenho essa experiência quando eu falei que eu trabalhei lá no esporte, que eu comecei com micropolos e hoje tem o Paradesporto em Minas Gerais inteiro, com atletas aí nas Paralimpíadas e ganhando medalha. É assim que nós vamos fazer em todas as áreas, na educação, na saúde, no trabalho, nos direitos humanos, criando esses microespaços de participação. E garantir que a rede de cuidado, que inclua saúde, educação, apoio psicológico e assistência social, é uma sugestão isso, garantir que isso possa acontecer.
promover o cuidado compartilhado para que a responsabilidade não recaia apenas sobre as mães, isso eu já falei. Escutar as próprias pessoas com deficiência que precisam ser protagonistas das suas decisões. Então, quando fala-se de capacitismo e de atenção às mães, vamos falar de atenção às pessoas com deficiência diretamente, que têm a voz e o direito de serem ouvidas, e aquele tema que é o nada sobre nós, sem nós, tem que valer em todas as ações. Reconhecer as sobreposições de desigualdade que nós, mulheres, vivemos, que somos mães, cuidadoras ou pessoas com deficiência. Gente, ser mulher no Brasil já não é fácil. E aí eu falo assim, eu incorporo 4 marcadores de discriminação em uma pessoa só. Eu sou mulher, eu sou uma mulher preta, eu sou uma mulher preta com deficiência, e eu sou uma mulher preta com deficiência e agora na terceira idade. 4 marcadores. Então, eu tenho sexismo, capacitismo, racismo e ageísmo, né? Que é o termo usado para o preconceito contra os idosos. E aí, imaginem, né, as nossas dificuldades. E aí, além de todos esses marcadores de discriminação, a mãe com deficiência acumula ainda mais um marcador. Acumula muito mais uma força que parece que vai movendo ela, assim, ela começa a ter que remar contra a maré. Remar contra essa sociedade que nos coloca para trás, não nos vê, que nos incapacita, que dirige a nós um olhar de inferioridade. E aí, isso tudo por conta de sermos mulheres e de dividirmos juntas essa luta. Sim, eu já estou encerrando. E também brigar por mais projetos, cuidando de quem cuida, por mais mesas redondas como essa aqui, por mais pessoas engajadas com a luta e por mais parlamentares confiáveis, envolvidos com a nossa causa, tá, gente? E para quê? Para que futuramente esse percentual de mães, de mulheres que desistiram dos seus ideais, que esse percentual possa diminuir, que essas mulheres, né, essas mães atípicas, possam ser reconhecidas e possam ser mulheres e mães a despeito de tudo, a despeito de terem lutas e de terem filhos atípicos. Muito obrigada, boa tarde. Podem bater palmas, porque eu sou ouvinte, tá? Aí, para os não ouvintes, a gente, né, aplaude assim. Obrigada, gente. Rosana, muito obrigada pela sua contribuição valiosa. Achei muito interessante a questão da sua nora, né, a sua relação. E aí a gente fica pensando muito na deficiência em contato com o meio ambiente, né, com o ambiente em que a pessoa está inserida, né? A gente pensar a deficiência como uma questão muito mais ambiental, né, dos obstáculos que essa pessoa enfrenta, do que uma condição em si, né, uma condição individual da pessoa. Vou passar aqui, né, sem muitas delongas, para a Karina, que é a nossa segunda palestrante do dia. Boa tarde. Fica até difícil, né, depois da fala dela, falar alguma coisa, né? Espero que eu contribua no dia de hoje para vocês. Vou me audiodescrever. Meu nome é Karina, meu sinal em Libras.
Eu sinal em Libras. Por conta disso. Eu sou uma moça branca, cabelos curtos, mechas, tenho olhos castanhos, estou vestindo um vestido de uma pintura, então a metade dele é azul, a outra metade é verde ou várias cores, e uso um brinco do meu cruzeiro, né, um cordão de identificação do autismo e do estádio de futebol do Mineirão, Lilás. Eu estou aqui hoje através do Mineirão, através do trabalho que eu faço aqui no Camarote Teia. É um orgulho para mim fazer parte desse projeto que eu trouxe há 3 anos atrás para o Mineirão, um projeto onde eu pensava justamente em acolher quem nunca era acolhido, não só os autistas, mas as famílias, que eu sempre pensava como que essas pessoas elas não eram tratadas como elas deveriam. Então, eu queria que esse espaço também fosse um espaço para essas famílias ficarem seguras, onde os filhos iam estar seguros e eles iam conseguir também assistir um jogo com tranquilidade. Então, a minha vida começa há 19 anos atrás, quando meu filho nasce, e demorou 3 anos para conseguir o diagnóstico dele aqui no Brasil, onde todos falavam que ele era muito inteligente, que ele sabia demais, que ele falava 2 idiomas e que ele não poderia ter nenhuma deficiência. Então, eu estou falando disso, né, há 17 anos atrás, onde que a pessoa que falava, a pessoa que tinha inteligência, né, o cognitivo, ela não poderia ter uma deficiência, né? Então, era incapaz de ser autista por ter condição de pensar, de falar. Então, né, um mundo mais capacitista do que a gente vê hoje. Então, foi muita luta, 3 anos para eu conseguir que o Anthony se encaixasse num diagnóstico e 15 anos para ele conseguir um laudo. O Anthony conseguiu o laudo há pouco tempo, porque todos os médicos falavam que ele era muito bom para ter um laudo, que não havia necessidade disso, que ele conseguia superar todas as barreiras dele sem um laudo. Então, minha vida sempre foi assim. Eu me deparava com situações absurdas e, mais que eu quisesse brigar como uma mãe atípica, né? Todo mundo fala, né? Toda mãe atípica é meio louca. E a gente não conseguia, mesmo com as doideiras, com as loucuras, conseguir convencer. Então, eu mudei minha profissão. Eu, de professora de inglês, virei psicopedagoga. Que aí eu achava que, assim, com isso, eu poderia contribuir na vida de outras pessoas. Então, há 17 anos atrás, eu comecei a ir em escolas e oferecer meu trabalho, que era o quê? Tentar ajudar pessoas autistas a se encaixarem dentro de um ambiente escolar. Então, eu fiz isso durante muitos anos. Eu trabalhava dando aula de inglês e gastava meu dinheiro indo para as escolas para ajudar esses meninos a terem a terem uma condição que o meu filho não teve. Não teve ninguém para abraçar e auxiliar ele. Então, eu tentei ser essa pessoa para várias mães. E, nisso, faço isso até hoje. Mas, há pouco tempo atrás, há 3 anos atrás, eu descobri um câncer. É um câncer de mama que virou axilar. E isso me deparei com pouco tempo. Quanto tempo mais eu tinha para poder modificar a vida do meu filho? Quanto tempo eu tinha para poder fazer com que o meu filho fosse uma pessoa pronta para viver em sociedade? Então, eu me deparei com essa questão toda e não sabia a resposta, né? Porque uma das coisas que a mãe atípica sempre preocupa, né, gente, é quanto tempo ela vai sobreviver. Nem é viver, tá? É sobreviver. Então, eu me deparei com essa cena e ficava todo dia pensando como que eu poderia ajudar meu filho, que eu não sabia se eu teria o tempo suficiente.
Fiz o meu tratamento e, durante o meu tratamento, em um dia muito difícil para mim, os mascotes do Cruzeiro foram ao Mário Pena, que é onde que eu faço o tratamento, tá? E nisso, na mesma hora, instantaneamente, eu lembrei do Anthony, do meu filho, porque ele é cruzeirense. E essa cena não me saía da cabeça. Que eu falava assim, nossa, quando eu melhorar, eu vou tentar contribuir com o Cruzeiro essa felicidade que ele me deu e me resgatou de desistir do meu tratamento. Então, tudo tem um porquê. Então, quando eu saí da última quimo, já tinha feito a cirurgia, fiz tudo, eu resolvi procurar o Cruzeiro e pedi a ele para fazer uma torcida para pessoas autistas, né, pensando no meu filho, e poder ajudar outras famílias. E conheci uma família autista, que hoje nós somos 41 torcidas de autistas no Brasil. Né? Nós temos do Atlético Mineiro, nós temos do Atletique, tá? Aqui em Minas Gerais, e do Cruzeiro. E no Brasil inteiro, Alagoas, Bahia, todo lugar que você imaginar tem uma torcida. Então, eu trouxe o projeto para cá, para o Mineirão, que era um projeto de vários amigos, tá? Em outros estádios de futebol, dessa questão da colheita. Então, minha vida virou um turbilhão, de um tratamento de câncer, quase acabando comigo, eu me dediquei ao máximo para esses projetos todos saírem, pensando também no tempo, o tempo que a gente não tem. Então, quando eu conversei muito com a Fernanda sobre isso, e aí me descobri autista. No final do meu tratamento de câncer, eu descobri que eu era autista. Por quê? Eu falei com ela, eu sempre tive muita sensibilidade à claridade, tá? Tanto que eu estou até evitando de olhar muito para lá ou essas luzes. E quando eu fiz o meu tratamento de câncer, eu não conseguia ficar sem óculos escuros dentro do hospital. Cheiro. O cheiro sempre me incomodou, mas quando eu comecei a fazer o tratamento, o cheiro era uma coisa absurda. Né? Quando você faz um tratamento de quimioterapia, você tem vômitos normais. Eu era 40, 50, tudo meu era muito. Aí eu comecei a me identificar muito com vários padrões autistas. Só que eu não podia me autodiagnosticar, que é uma coisa de profissionalismo, né? A gente tem que procurar um outro profissional para fazer isso. Aí eu procurei uma médica, que ela é autista também, e aí ela falou, não, você sempre foi autista, realmente você está correta, mas só que o tratamento de câncer, né? A medicação, ela ampliou tudo que eu tinha. As minhas características ficaram mais fortes. E aí, lógico, todo mundo falou, mas você sempre foi autista, né? Todo mundo, os amigos sempre falaram, não, você sempre foi esquisita, você sempre foi diferente, seu jeito de vestir, seu jeito de agir. Mas a gente, enquanto pessoa, a gente não se vê dessa maneira, tá? É essa parte muito difícil quando você, além de ter um filho autista, você ser autista, porque ele é uma pessoa totalmente diferente de mim. Anthony, ele não sente dor. Por exemplo, para ele ir para o hospital falando que está sentindo uma dor, a dor dele está no nível 1000. E se você bater tem no meu pé aqui, eu já desmaio. Porque eu tenho ao contrário, a minha dor é insuportável. Então, assim, nós temos várias questões. Ele gosta de ficar abraçando, beijando, ele gosta muito de ficar cheio de abraço. Oh, mãe, me abraça, me beija. Eu não dou conta das pessoas ficarem me abraçando, me beijando, né? Ele gosta de lugar cheio de gente, conversa com todo mundo. Lugar muito cheio de gente, às vezes, vocês falando muito, chega a me incomodar um pouco. Então, assim, nós somos dois indivíduos totalmente diferentes um do outro, apesar de estarmos dentro do espectro, né? Quando se fala transtorno do espectro autista, é isso que é. É um espectro, né? São nuances que não vão estar. Cada um autista que está aqui vai ter características diferentes da minha e vão ter coisas similares também, né? Então, quando eu fui chamada aqui para falar sobre a família, sobre, né, a mãe atípica, eu falei com a Fernanda, não tem como falar sobre a mãe e deixar o autista fora, né? Porque o meu filho entra em crise e eu também entro em crise.
E eu tenho que esperar a crise dele passar para eu conseguir me autorregular. Então, qual que é o grande problema, gente? É que a gente, enquanto mãe atípica e também atípica, a gente sabe que as nossas vontades, as nossas questões ficam sempre para depois. Muito mais. E a gente fica pensando como que a gente sempre vai conseguir isso, né? Porque a gente passa momentos que a gente quer lidar só com o nosso problema, né? Com as nossas questões, porque elas também são muito fortes. Quando você entra numa crise, eu entro dentro do meu quarto, eu não quero ver ninguém. Eu tenho um filho, eu tenho que falar com ele, não, agora eu não estou bem, me dá um tempo. Aí ele, mãe, mas não sei o quê, deixa eu só falar um pouquinho, mãe. Não. Anthony, por favor, só um minuto. Não, mãe, mas não sei o quê. Então, quer dizer, a gente também, enquanto autista, mãe, a gente tem que aprender a se negar para a gente conseguir acompanhar o filho e dar o suporte que ele precisa. E agora eu estou fazendo vários exames e, como diz o outro, nós estamos na procura de um novo tratamento aí. E aí ele me pergunta, será que você vai conseguir ficar viva até a minha formatura? E eu não tenho essa resposta. Então, e ele pergunta assim, mãe, mas você acha que você vai conseguir ficar 2 anos mais viva para conseguir ir na minha formatura? E assim, a maioria das pessoas acha que tem uma insensibilidade da parte dele. Só que não é. Né? Ele faz a pergunta que muitas vezes outras pessoas gostariam de fazer. Será que você vai estar aqui? E eu não tenho essa resposta. Né? Então, ser mãe atípica é muito mais do que simplesmente ser uma mãe. Então, assim, eu vou ser egoísta e vou falar que você tem um filho típico, você vai morrer ou você vai ficar doente, alguém da sua família vai querer cuidar. Quando você tem um filho atípico, pergunta se alguém quer ficar com ele no final de semana. Pergunta se alguém quer ficar com ele para você dar uma espairecida. Né? Então, nós temos questões mais complicadas. Então, quando esse espaço aqui no Mineirão foi feito, e eu recebi uma família de São Paulo, uma das coisas que a mãe chegou, deu até entrevista aqui no Mineirão e falou, foi que ela ficou emocionada de saber que eu também era uma mãe atípica, e que também eu era autista, e que eu conseguia entender perfeitamente o que ela vive. Então, ela falou que ela nunca se sentiu tão acolhida. Então, quando as famílias vêm aqui no camarote, é isso que eu tento dar para elas. Oferecer para elas aquilo que eu gostaria que me oferecessem. Quer ouvir, quer ficar com o filho. Às vezes eu falo assim, tá a pessoa com o marido, eu falei, vai lá para fora, vai assistir um jogo um pouquinho, pode deixar que eu fique com ele aqui. Quer viver momentos. É ter quem cuide de você, como ela disse, né? E é esse espaço que nós temos aqui. Eu não sei se eu falei suficiente, que eu ajudei alguém aqui, espero que eu sempre falo que a minha fala, ela tem que servir para alguma coisa, que senão não vale a pena ser ouvida e dita. Então, eu espero que ela tenha ajudado vocês de alguma maneira e que vocês tenham força para viver qualquer situação que vocês estejam passando e sabendo o seguinte, viva o hoje. Não fique pensando o que você vai fazer amanhã, viva o agora e tenta ser a sua melhor versão. Obrigada. Incrível sua fala, Karina, né? Como sempre. E acho que essa é a grande pergunta de todas nós, né? Mães de filhos com deficiência. E quando eu não estiver mais aqui, né? E quando a gente não estiver mais aqui, como que vai ser? Enfim, perguntinhas. Alguém tem alguma pergunta? Mais alguém, gente? Já para eu aproveitar e já pegar?
nós temos aqui, primeiro, um agradecimento para a Karina. Obrigada a você por estar aqui e dividir conosco sua história. São as pessoas autistas que têm que se adaptar aos espaços. Você me mostrou, pelo seu projeto, que os espaços podem e devem ser adaptados. Rosana, perguntas para você. O que a PUC Minas, como acesso privado pós-escola, estou lendo direitinho, faz para garantir o acesso das pessoas com deficiência? Há, a seu ver, uma permanência desse estudante com intencionalidades? Isso. Fez a pergunta. Essa é a primeira. Você quer que eu leia todas primeiro? Não pode, eu posso responder um de cada um? Me parece que essa pergunta é sendo a PUC um espaço privado, né? Como ela faz para garantir o acesso das pessoas com deficiência, né? Existe... Bom, a PUC é um espaço privado, mas é aberta a qualquer matrícula, a candidatura de qualquer aluno. Então, esse aluno faz o vestibular, não tem mais vestibular, gente, como é que chama? Enem, né? Ele pode se candidatar apresentando nota do Enem. A PUC tem vários processos de bolsa, aí participa de tudo, ProUni, esses outros, todos os processos. Então, existe espaço, sim, para alunos com deficiência, porque o direito é garantido para todo mundo, né? Se existe uma permanência dos alunos com deficiência, tá? Existe um espaço dentro da PUC, que é o NAI, que é o Núcleo de Atenção à Inclusão, que trabalha com esses alunos com deficiência, e existe, sim, muitos alunos que estão se graduando, tá? Qual cuidado temos hoje aqui em Minas que pode chegar nas escolas para acessar mães atípicas? Se há, por que não chega? Olha, eu realmente não sei se existe um caminho específico para acessar essas mães via escola, tá? Eu realmente não sei, mas eu penso que não exista, né? Então, realmente eu vou me abster de responder essa pergunta, porque eu realmente não sei. Só complementando aqui, achei essa pergunta realmente muito interessante, para a gente começar realmente a mudar a forma de pensar o direito ao cuidado, né? E pensar em termos de políticas públicas. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um centro-dia apenas, né? E aí, como é que fica a situação, né, das famílias que têm aí uma pessoa com deficiência, saiu da fase escolar, né, já é um adulto e continua precisando ali, né, não só de cuidados, mas assim, ter direito também ao convívio comunitário, à formação continuada, né, a outras formas de escolarização que não sejam a escolarização formal também, né, que tenham atividades ocupacionais, enfim, né? Então, o que a gente tem hoje, né, que eu posso dizer um pouquinho melhor assim, só em relação a Belo Horizonte, né, porque é onde eu atuo, a gente não tem praticamente nada. Um centro-dia para uma cidade inteira do tamanho de Belo Horizonte, né? Pensando que a gente ainda tem a região metropolitana, que muita gente vem para cá buscando isso, um centro-dia é nada, né? A gente tem a questão também da importância do cuidador social, né? Para o idoso, a gente tem o programa Maior Cuidado, que mesmo assim ele é um pouco mais restrito, né? Ele tem a territorialidade ali muito restrita. E para a pessoa com deficiência, né? Então, é importante a gente sair daqui já pensando nisso, né? Rosana colocou aqui, né, que as mães
né, as famílias têm muito essa função de buscar as políticas públicas, né, e eu digo mais, junto com as pessoas com deficiência, né, famílias e pessoas com deficiência, né, é importante a gente realmente fazer essa pressão aí para a gente obter aí melhores políticas públicas, porque além da questão da deficiência, nós temos uma população que está envelhecendo. Nós temos mães de pessoas com deficiência que estão envelhecendo e que vão precisar, já precisam, né? E que vão precisar ainda mais desse suporte de política pública. Mais uma pergunta. A mudança e o acesso e as informações encontra, a meu ver, a chegada por meio das escolas. Será que a divisão do cuidado poderia usar as escolas básicas também? É isso, né? Eu penso que essa política de atenção, né, aos cuidados, a política nacional, ela vai ser, se ela tem a intenção de chegar lá na ponta e alcançar o cidadão comum, a pessoa comum, ela vai ter que acessar todos esses espaços. Então, no que diz respeito à educação, certamente que ela vai procurar a escola básica, né, a educação básica, a escola pública, a escola pública, e vai acessar todos esses espaços. Eu penso que sim, mas é aquilo que eu falei, que cabe a nós cutucar de baixo para cima para que a coisa aconteça, né? Por que a Defensoria não cria esses espaços dentro das escolas? Aí acho que essa não é tanto para a Rosana, né? Acho que talvez essa seja para mim. Então, a Defensoria ela tem uma atuação tanto extrajudicial como judicial, né, em relação às questões de inclusão escolar como um todo, né? Então, a gente tem atuação no sentido de solicitar adaptações em termos gerais, né? Profissional de apoio, professor especializado. Você fala nesse sentido? Não. Passos dentro. Você fala em relação à família. Será? Ah, tá levando. Licença, peço. Só para esclarecer, primeiro agradecer às três, né, pela palestra, pelas informações. A pergunta, eu sou professora aqui da Rede Municipal de Belo Horizonte. Vou falar do lugar que eu estou, porque fica mais fácil. Sou mãe atípica de uma criança de 11 anos que estuda dentro da rede privada de Belo Horizonte e trava uma luta intensa como professora e como mãe para lutar por essas crianças, pelos adolescentes, que é a faixa etária que eu trabalho. E estou aqui por isso, para ouvir de vocês possibilidades. Para mim, como mãe atípica, para não desistir nunca, que a gente não desiste. Como professora, para eu poder ajudar as mães que chegam até mim. E quando eu pergunto, né, como que a Defensoria Pública e todos os órgãos que estão aqui, é porque as escolas, né, a Rosiana falou muito bem, eu falei do setor, do terceiro setor, porque é para ele que eu quero enviar meu filho futuramente. É para esse lugar que eu quero acreditar que tenha possibilidades, porque eu estou na educação básica. Então, por que essas políticas que são muitas vezes criadas e tão desconhecidas, o trabalho da Defensoria aqui em Minas Gerais, por que ele não vai para dentro das escolas para empoderar essas mães, né, para empoderar esses professores que inviabilizam, mas tem muitos de nós que estamos aqui que tentamos. Então, é nesse sentido. Abrir as escolas para possibilidades, para formar esses professores, na linha agora não somente da psicopedagogia, da neuro, por exemplo, mas também para a versão do direito. Era isso. Obrigada. Sua colocação é bem interessante, assim, né? A gente vai, nessa semana, né, essa semana inteira,
dentro da Defensoria, a Semana da Inclusão da Pessoa com Deficiência, então nós vamos ter várias ações. E uma dessas ações... Obrigada. Uma dessas ações é o lançamento de um projeto da Defensoria em parceria com o Instituto Humano Down, que acredito que vai um pouco nessa linha do que você está trazendo, que é um projeto da Defensoria e do Humano Down irem até as escolas para fazer um trabalho tanto de conscientização da comunidade escolar, em termos de legislação, né, sobre educação inclusiva, como de boas práticas inclusivas, né, que o Humano Down tem aí uma experiência aí nessa seara, quanto também fazer um trabalho com os alunos, com relação ao bullying, à discriminação dos colegas com deficiência. Então, assim, a gente está começando aí a plantar essa sementinha. Inclusive, eu convido a você e a todos os que estão aqui para, na quinta-feira, estar junto com a gente lá, de manhã, de 9 a meio-dia, no lançamento desse nosso projeto, que se chama Avante Inclusão. Em relação à capacitação das famílias, também é algo que a gente já pensa, né? Eu falo assim que a vontade é muita, as pernas, né, que é difícil, às vezes, a gente, né, ter tantos projetos paralelos ao mesmo tempo. Mas eu acho que é uma excelente ideia também fazer uma capacitação para as famílias, né? É algo que, para a pessoa idosa, a gente já tem também, mas acho que fica aí como algo para se pensar dentro da Defensoria, né? Além do Avante Inclusão, que é voltado para a comunidade escolar e para os alunos, a gente pensar também algo para as famílias. Agradeço aí a sua contribuição. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. Aqui tem uma reflexão. Palmas inclusivas é acessibilidade para outras pessoas com deficiência. Acessibilidade. Mais uma pergunta que é da Consuelo. Quais as adaptações são feitas para os alunos com deficiência? Você quer? As adaptações, adequações, né, elas são feitas de acordo com a necessidade do aluno. Vamos supor que o aluno é surdo, e aí ele precisa necessariamente ter um intérprete de Libras lá dentro da sala de aula. Ou o aluno um aluno com baixa visão, por exemplo. Então, ele tem aqueles coisas de ampliar o material, de repente, algum material que o professor entrega, ele vai ter que ser impresso em letra maior, esse tipo de coisa. Quando ele chega lá na PUC, ele já é recebido, e aí ele fala as necessidades dele, desse aluno, e aí, de acordo com a necessidade dele, ele vai ser envolvido, né? Vai ser atendido ali de acordo com a necessidade dele. Aqui tem uma pergunta para a Karina. Boa tarde, me chamo Thaís. Também sou autista e mãe de autista e paciente oncológico. Como você está conseguindo conciliar tudo? Consultas e tratamento. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho hiperfoco em trabalho, em estudar. Então, para mim, é mais fácil. Então, eu vou te falar. Eu faço Libras, eu faço Braille, eu faço 2 pós-graduação, eu trabalho na Prefeitura de Queluzito, eu trabalho aqui no Mineirão, nos Jogos, eu atendo 5 famílias em casa e tenho meu filho. Eu sou mãe solo, né? Então, assim, quando eu me deparo com prioridade, acho que tem que a gente colocar dessa maneira, eu vou fazendo assim, ó.
Eu penso hoje que para mim, por exemplo, hoje para mim a prioridade foi estar aqui no Mineirão. Então, eu hoje e amanhã vou estar aqui nesse evento. Então, eu não penso em mais nada, eu foco aqui. Então, quando eu estou fazendo, por exemplo, hoje, 6h30, eu vou estar fazendo braille com o pessoal da USP. Aí eu vou fazendo assim, eu não vou pensando, não. Uma coisa que minha prima, há muitos anos atrás, falou comigo que eu não ia conseguir nada na minha vida porque eu não tinha planejamento, tá? E eu falava assim, se você tem um filho atípico, eu quero ver você fazer planejamento. Então, assim, o que eu falo para a gente não perder o controle de tudo é fazer as coisas aos poucos. E quando você vê que você não está dando conta de fazer aquilo, você para e não faz. Quando eu fui no hospital há pouco tempo, eles começaram a falar comigo, não, tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu falei assim, olha, eu vou fazer no meu tempo agora. Então, eu acho assim, procura o seu tempo, faça as coisas, coloca prioridades e faça tudo. E não deixa nada te impedir de continuar a viver. Um dia, é igual um dependente químico, gente, um dia de cada vez. Acho que essa outra pergunta aqui é da Thaís também. Thaís, eu vou precisar da sua ajudinha aqui para entender sua letra. Como conseguir isso no espaço? Microespaços podem ser através dos CRAS, conselhos tutelares? É isso mesmo? Deixa eu ver. A pergunta é, boa tarde. Rosana, como a gente faz para a gente conseguir visitar, no caso das famílias, e esse espaço, como a senhora mesmo disse, ser micro, ele poder conseguir ser justamente onde tem mais população em vulnerabilidade, que é nos CRAS e aonde a gente mais procura pelos nossos direitos na questão da pessoa com deficiência, tanto criança como adolescente, a questão do conselho tutelar. Porque se é micro, e como a senhora falou e eu observei muito bem, não começar a provocação de cima para baixo, mas de baixo para cima, onde começa, de fato, a sustentabilidade na questão da inclusão. Sim, no que diz respeito à PUC, como já foi mencionado aqui, a PUC é um espaço privado, é uma instituição privada, apesar de ser muito grande, mas é uma instituição privada. Então, você pode ir lá visitar, né? Que você perguntou se a gente pode visitar, é aberto o espaço lá, eu posso deixar aqui os horários de funcionamento, tá? Mas daí a gente levar esse projeto para outros espaços, assim, por exemplo, para uma regional, né? Trabalhar com populações maiores, juntar escolas, associações de bairro, etc., aí já é um pouco mais difícil. A PUC, por exemplo, ela amplia a extensão, o trabalho de extensão. Nós temos campos aqui no bairro São Gabriel, nós temos Marreiro e Betim, e a gente amplia essa atenção para outros campos, tentando alcançar um público maior. Mas aí fazer disso já o que seria, no caso, o papel já do poder público, né, que seria a gente chegar até essa população maior. Então, dentro do que nos compete, a gente faz, tá? E o espaço é aberto lá, a visitação, até a participação, tá? Eu deixo depois o endereço e os horários. Todo mundo está deixando os e-mails, né? Que aí a gente pode passar essa informação também através de e-mail. A organização do Congresso passa essas informações. No mais, né? Acho que é isso. A gente pode encerrar. Agradeço a vocês por essa tarde, né? Agradeço a todos os presentes que contribuíram para a gente ter uma tarde muito frutífera.